Então vamos ver o seguinte. Vamos agora ver uma solução. Como é que a gente soluciona esse problema, né, pelo SPSS? Então estou mandando um arquivo com uma amostra de latas desse produto, né, e com a quantidade de carboidrato avaliada em cada uma dessas latas, tá ok? Bom, o parâmetro envolvido, evidentemente, é a média populacional, não é isso? Que é o MIDI-X. Então, o SPSS, para testar médias das amostras, mesmo que elas sejam grandes, trabalha com a estatística T de Student, ok? Bom, tudo bem, né? A gente sabe que a estatística T de Student tem uma restrição muito forte, que ela só pode ser aplicada se a variável na população for normal, tiver uma distribuição normal, ok? Bom, assim, para que a gente possa resolver esse teste de hipótese da forma do exemplo que a gente está apresentando, isto é, verificar se uma amostra traz evidência de que um valor atribuído à média populacional apresente evidência ou não de ser verdadeiro, a partir dos dados de uma amostra, devemos aplicar a distribuição T-Student. Tá? Assim, supondo a mesma declaração de que a hipótese nula seja H0, né? MID-X, ou MID0, igual a 15 gramas, né? E tenhamos uma outra amostra, essa que eu estou mandando para vocês, né? Conforme a planilha do arquivo, uma média, o N.3, né? Do arquivo Excel, dados para teste de hipótese, que está indo junto com esse documento, com essa informação, com esse vídeo, né? A gente, então, né, dada essa amostra que está nesse arquivo, a gente, então, precisa testar essa hipótese nula de 15 gramas por lata de carboidrato, né? De carboidrato por lata. Bom, como é que eu vou trabalhar com SPSS aí agora? Ok? Bom, eu tenho que abrir a planilha, uma planilha do SPSS, né? Então, com uma planilha do SPSS aberta, a gente vai acionar no menu, a primeira alternativa lá é File, né? Eu tenho que abrir um arquivo. Então, clico em File, depois clico em Open, vai abrir uma lista, eu clico em Open, e aí abre uma outra lista e eu clico em Data, né? Então, arquivo, abre os dados, e agora, quando eu clicar isso, vai abrir uma caixa chamada Open Data, né? Com essa caixa aberta, a gente vai ter que mudar o tipo de arquivo, tem um campo aí embaixo chamado Files of Type, tá? E a gente vai ter que mudar o nome que está aí nesse arquivo, né? O tipo de arquivo que está escrito aí, para Excel, tá? Então você clica nesse campo, muda para Excel. Aí qualquer um dessas terminações do Excel pega nessa mudança, tá? Bom, quando você clicar aí, vão aparecer em cima todos os arquivos Excel que você tem disponíveis, né? Inclusive você vai ver lá o nome desse tal arquivo, né? Dados para testes de hipóteses. Tá? Então aí você clica no campo File Name e procura o arquivo dados para teste de hipótese XLSX. Tá? E aí achou lá, clica nele para você transferir o nome desse arquivo, né, o nome desse arquivo, para o campo específico, né, que é para ser aberto. Tá bom? E aí, depois disso feito, então você clica em Open, que você vai então abrir o arquivo Excel dentro do SPSS. Tá? Quando você fizer isso,
na caixa que se abre, chamada Opening Excel Data Source, verifique se o campo, tem um campo lá chamado Worksheet, ou seja, planilha, né? Se ele está preenchido com uma média, traço N.3, ou seja, número 3, e aí entre colchetes A1 até B317, que é onde tem os dados lá que a gente está mandando no arquivo. Né? Se estiver, você clica em OK. Tá? Se não estiver, então você procura a planilha, né, específica, uma média N.3 e clica nela. Né? Mantenha ticada, tem uma opção aí chamada para você ler os nomes das variáveis e carregar lá para o SPSS. Então essa opção é Read Variable Names from the first row of data. Tá? Leia os nomes das variáveis, né, a partir da primeira linha dos dados. Né? Então, lá na primeira linha do Excel tem o nome dos dados, das colunas, né? Então ele vai carregar esses nomes para o SPSS. Aí você clica OK, aí carrega para lá. Né? Com isso, você terá os dados transferidos do arquivo Excel para a planilha do SPSS. Você pode gravar esse arquivo, né, agora no seu computador com as terminações do SPSS, ou então deixar para o final do uso do arquivo, aí você faz a gravação final. Eu prefiro gravar logo de cara, porque se der algum pau no meio do caminho, eu já tenho os dados gravados no SPSS, não preciso fazer esse troço todo de novo aí para fazer a transferência. Tá? Bom, seguindo aí, a gente então vai clicar agora no menu, né? Tem uma aba lá chamada de análise, né? E aí, quando você clicar aí, vai abrir uma lista, e nessa lista você vai procurar lá Compare Means, ou seja, compare médias, né? Clica nessa alternativa, abre uma outra caixa chamada One Sample T-Test. Aí você então procura One Sample T-Test, 3 pontinhos, clica nela e aí abre a caixa seguinte, né, que é uma caixa chamada One Sample T-Test, e aí você transfere a variável que está do lado esquerdo, chamada carboidrato G, para o campo da direita chamado Test Variable, que é a variável de teste. Aí você vai tirar daqui e passar para ali. Aí o SPSS sabe que você tem que trabalhar com essa variável. Né? E no campo logo abaixo, quando dessa transferência, tem um outro campo um pouquinho abaixo, você vai ver lá o campo chamado Test Value, ou seja, o valor de teste que você tem que colocar. Então aí você vai inserir o valor 15, que são as 15 gramas ditas pela hipótese nula, ok? Bom, não há necessidade de mais nenhuma informação para o sistema fazer o teste de hipótese que você está querendo. Tá? Então você clica no botão OK para obter as seguintes saídas. Né? Uma que oferece a descrição estatística da amostra e a outra que informa a solução do teu teste de hipótese. Ok? Bom, a primeira saída é essa daí, One Sample Statistics, estatística de uma amostra. Então aí tem as estatísticas descritivas da amostra, né? E essa estatística, essa saída, né, vai te dizer o seguinte: diz que nessa única amostra de 42 unidades, né, o N igual a 42 unidades estatísticas, a variável carboidrato, né, aqui carboidrato em gramas, né, nessas 42 amostras, ela apresenta média, né, ou seja, o X barra de quanto? De 15,519. Né? 15,52 aproximadamente, que eu botei aqui na segunda casa. Né? 15,52 gramas, que é onde está escrito mean aqui. Tá? Que é a média de carboidrato.
por unidade estatística, ou seja, por lata do produto. Depois vem o Standard Deviation, ou seja, o desvio padrão, tá? O desvio padrão da amostra, né? Então, aquele S, né? Aquele SX, que é igual a 0,8730, que está escrito aqui, 8730, tá? Que é o Standard Deviation. E depois tem a informação do erro padrão da média, tá? Então, o erro padrão da média, né, que é o sigma x barra, estimado, né, o erro padrão da média, então é de 0,1347 gramas, tá? Então, aqui dá em gramas, aqui dá em gramas, aqui dá em gramas, tá? Já que a variável é em gramas, a medida dela. Tá bem? Então, essas são as informações da descrição estatística dessa amostra de 42 unidades. Ok? A segunda parte, a segunda saída, né, que vem na tela, é logo abaixo dessa, aparece uma segunda saída, um segundo quadro, ele tem duas partes, tá? Então, a primeira parte dessa segunda saída é a solução do teste de hipótese, tá? Ok? Então, vocês vão ver lá, assim, ó, tem o valor do teste 15, é isso? E aqui embaixo, as informações que vão te permitir rejeitar ou aceitar a hipótese nula, tá? Então, sob a hipótese nula de que a média real MID-X de carboidratos seja 15, tá? Seja 15 gramas, né? Por porção de 130 gramas de produto, os dados da amostra, né, apresentam muito pouca evidência. Aqui, ok? Muito pouca evidência de que essa declaração seja verdadeira. O valor P, né, aqui o valor P bilateral do teste é apresentado como 0,000. O americano, o inglês, de uma forma geral, não coloca o zero quando é esse decimal, né? Ele exclui o zero e bota só vírgula. No caso dele é ponto, né? Lá ele usa um ponto. Ponto 000, as três primeiras casas decimais. Tá ok? Então, essa evidência, né, esse valor P é muito pequeno, ok? E ele é apresentado, então, como 0,000, no SPSS, tá? Esse valor, esse vírgula 000 de significância, que é o valor P, né, vê-se que o P, ele não é zero especificamente, né? Para que você saiba como fazer isso, a gente já ensinou como editar o campo, né? Basta você clicar duas vezes aqui em cima desse valor 000 e ele então abre uma edição dessa caixa toda. Aí você clica duas vezes novamente no 0,000, né? No vírgula 000, e aí ele vai editar esse campo. Quando ele editar, vai te aparecer alguma coisa que é o primeiro algarismo significativo, né, é na quarta casa decimal e é 0,0004, né? Então, com isso, o valor P a ser declarado, a ser publicado, etc., é esse que está aqui. Tá? Se tiver além da quarta casa decimal, aí você pode, ao invés de escrever o valor P igual a, você escreva apenas P menor do que 0,0001. Tá bom? Então, o teste T, né, que está escrito aí,
como é que a gente, então, fecha a conclusão disso com essa saída do SPSS? Né? Não há evidência, tem que dizer o seguinte, não há evidência de que na porção de 130 gramas de conteúdo de uma lata de milho em conserva encontra-se em média 15 gramas de carboidrato. Aí você coloca a chancela do teste, que é teste T de student, né? Que é o T aqui, T de student, está aqui em cima escrito, né? O teste T de student é T igual a 3,853, que é o valor da estatística de teste T, né? Os graus de liberdade é igual sempre N menos 1, ou seja, 42 menos 1 dá 41, está escrito aqui embaixo também, né? E o valor P é aquele valor que a gente viu que é o 0,004. Essa é a chancela que tem que ser informada na publicação, né? Ok? E a gente pode verificar o seguinte, o valor P, né, o T crítico para o teste é o T correspondente àquele 0,025. Se lembra que já que o nosso nível de significância era 0,05, a gente botou então 0,025 para a direita e para a esquerda. Esse para a direita, na estatística T, com 41 graus de liberdade, é 2,019, tá? Esse 2,019, você vai ver que o valor da estatística T é 3, está muito além do 2,19, tá? Então, com o Excel, você descobriria esse valor crítico usando essa formulação aqui, igual o inverso do T, né, INV-T, para 0,05, que é o bilateral, com 41 graus de liberdade. Tá? E aí teria esse valor. Bom, o SPSS, quer dizer, a segunda parte, né, essa segunda saída, oferece um subproduto que não faz parte do teste estatístico, né, e que no contexto do problema não parece ser interessante, mas ao lado ele apresenta aí um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre o valor observado na amostra e aquele valor hipotetizado de 15, entendeu? Então, o SPSS oferece a diferença média do valor da média hipotetizada para a hipótese nula, da média da amostra, né, para a hipótese nula, ou seja, o delta de a média da amostra menos o μ0. 15,519 menos 15 deu 0,5195 gramas, né? E mais ainda, oferece um intervalo de confiança, né, para essa diferença, com 95% de confiança. Então, o intervalo de confiança para essa diferença, 95% de confiança, vai de 0,274, que é esse primeiro número que está aqui, 247, né, até o segundo número, que é 0,791. Ou seja, essa diferença, com 95% de confiança, está entre 0,247 gramas até 0,791 gramas. Ok? Não sei se isso interessa nesse caso, mas é uma informação que está aí. Se interessante, usa. Tá? Bom, essa é a solução pelo SPSS. E a solução pelo Biostat 5.3. Tá? A solução pelo Biostat 5.3, para testar a média de uma amostra, oferece, então, uma alternativa que tem duas alternativas, né? Sejam as amostras grandes ou pequenas, ela tanto trabalha com a estatística Z, que o SPSS não faz, como com
a estatística T de student. Tá? Se a amostra for grande, se o pesquisador optar pelo teste por meio da estatística Z, ele terá necessariamente que conhecer a média e o desvio padrão populacionais. E isso é um problema. Em geral, a gente não sabe. Se não conhecê-los, a sua alternativa é executar o teste, né, de hipótese e fazer uso da estatística T de student. Tá? Então, assim, suponha a mesma declaração de que a hipótese nula é H0, é o MIDX igual a 15 gramas, e que a gente tenha a amostra da planilha, uma média N3 do arquivo Excel, dados para testes de hipótese. É a mesma coisa que a gente fez com as SPSS, né? Bom, com a planilha do Biostat aberta, você vai lá e transfere esses dados para o Biostat, né? Como é que a gente faz isso? Abre a planilha, né, dá uma média N3, faz o copia, né, Ctrl+C, os dados da célula B2 até a B43, que são os 42 dados que estão lá, e abre uma planilha do Biostat e clica na célula 1 da coluna traço 1 traço, né? E aí clicou ali, dá Ctrl V, você traz os dados todos para aquela coluna primeira, tá? Você pode ajustar, já que essa coluna sempre entra com 3 casas decimais, como você tem aí valores com duas casas, com uma casa decimal só, não aparecer mais duas, você pode tirar esses dois valores, né, essas duas casas, usando esse botãozinho aqui do diminuir casas decimais. Aí você tira aqueles dois zeros que ficam do lado lá e fica só com uma casa decimal como é o original no Excel. Ok? É isso. Depois disso, basta você clicar no menu Estatísticas, né, e escolher uma amostra. Está lá escrito Estatísticas, aí você escolhe uma amostra e depois, quando abrir a caixa depois de uma amostra, você escolhe Teste T Dados Amostrais. Tá? E aí você transfere os dados da coluna hashtag 1, né, ou seja, jogo da velha 1, para o campo da direita. Aí você traz todos os dados da coluna, daquele referência, para o lado onde ele vai fazer os cálculos, tá? E aí é só você clicar em executar a estatística, que é um botão que tem ali no Biostat, né? E finalmente ele vai te pedir para informar a média proposta pela hipótese nula, que é o de 15 gramas. Você informa isso, né? E ele te dá essa saída aí. Quando você manda executar a estatística, você dá 15, o valor 15, né, da hipótese nula, e aí dá um Enter, você obtém toda essa saída que está aí. Tá? Observe o valor da estatística T de student, né, que é esse. O valor T da estatística é o mesmo obtido pelo SPSS. Tá? Ok? Que é esse que está escrito aqui, ó, nessa linha aqui do T. 3,8533. É o mesmo valor que o SPSS tinha dado. Só que o SPSS deu com 3 casas decimal, aqui está dando com 4. O valor P é que está ligeiramente menor. Ele botou menor, né, o valor P aqui menor do que 0,0001. Tá? Botou como menor. Nós achamos lá no outro 0,0004. Tá? Então, o que eu concluo aí? Como esse valor P é menor que 0,05, né, a gente vai poder não aceitar a hipótese nula. Então,
Pela amostra ser grande, né, N igual a 42, poderia ser pensado o uso da alternativa estatísticas, uma amostra, teste Z, dados amostrais. No entanto, não devemos usar essa linha de solução, porque, em geral, as suposições de manutenção da média ou da variabilidade populacionais são deveras incertas, né? A gente não sabe exatamente quanto é, a menos que a gente tenha os valores, né? Logo, com amostras envolvidas, é mais seguro, então, optar pela estatística T-student nesse tipo de problema. Ok? Então, com isso, a gente teria mostrado que para testar a média contra uma hipótese nula de um valor, né, uma amostra contra um valor, a gente pode usar essas alternativas todas. A gente fechou aí a questão do teste de uma média, né, comparada com um valor hipotético. Tá ok? Então é isso. A gente segue em frente. Um abraço. Obrigado. Hein?